Vamos estar lendo a palavra de Deus. Fecha os teus olhos neste lugar e nós vamos estar adorando o Senhor, orando, glorificando o nome de Jesus. Fecha teus olhos nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, nesse culto de oração, aonde, Pai, nós viemos aqui clamar ao Senhor, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu santo, bendito e maravilhoso nome, Pai. O Teu nome, Senhor, que merece ser adorado, Pai, no céu, na terra, debaixo da terra. Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Pai, somente o Senhor pode realizar, Pai querido, milagres, Senhor, que talvez para o homem é improvável, para o Senhor é possível, porque o Senhor é o Deus do impossível, Pai. Eu quero pedir que o Senhor venha continuar, Pai, operando na vida da Tua igreja, continuar, Senhor, trabalhando, quebrando, Senhor, os paradigmas, fazendo, Senhor, a Tua vontade, Senhor, acontecer em primeiro lugar. Pai amado, nós queremos nos esvaziar nessa noite daquilo que é nosso, daquilo que é humano, e queremos, Senhor, colocar, Pai, a Tua vontade acima de tudo. Eu quero apresentar os Teus filhos que aqui chegaram, a cada um que aqui está. Quero pedir que o Senhor venha continuar, Pai, manifestando a Tua preciosa graça. Aqueles, Pai, que não puderam estar aqui, nossos irmãos que estão enfermos, Pai, que estão em casa, que estão acamados, aqueles que estão trabalhando, eu quero pedir que o Senhor venha manifestar o Teu poder e venha vir de encontro à necessidade que cada um precisa. Senhor amado, eu apresento cada pedido, Senhor, desta caixa de oração, a cada um, Senhor, que depositou a sua fé, a cada um, Senhor, que depositou a fé ao pegar a caneta, ao pegar o papel e escrever o pedido de oração. Eu quero pedir que o Senhor venha vir de encontro, quebrando, Senhor, com as barreiras, e tudo aquilo, Pai, que for segundo o Teu querer e a Tua vontade, venha ser feito para a honra e para a glória do Teu nome santo, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia comigo. Glorificado o nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, aleluia, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém. Então vamos acompanhar a palavra de Deus, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém.
Me dê um acerto nessa noite. Louvado seja Deus. Serei breve nessa noite. Não era eu o pregador, né? Mas quando falta o pastor eu espero. Glória a Deus por isso. Amém. Não fujo da raia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos, muito conhecido de nós, escrito pelo evangelista João Marcos, conhecido por nós como Marcos. João Marcos não andou com Jesus, mas andou com Pedro, andou com Paulo. Paulo não andou com Cristo, mas teve uma experiência, uma revelação de Jesus no caminho de Damasco. Mas Pedro sim andou, conviveu com Jesus. Pedro, ele teve experiências pelos longos 3 anos e alguns meses, 3 anos e meio, que Jesus efetuou o seu ministério na face da terra. O evangelista Marcos, segundo os historiadores, foi o primeiro a escrever o evangelho, sendo que os outros evangelhos foram escritos depois, tendo como base o livro de Marcos. Mas nós vamos olhar que Marcos, ele não quis focar os seus escritos apenas em detalhes, como Lucas o fez. Lucas, quando foi escrever, Lucas ele entrevistou as pessoas, sentou com um por um, sentou com as pessoas que conviveram com Jesus, sentou com as pessoas que foram curadas por Jesus, sentou com as pessoas que ouviram a pregação de Jesus, os relatos da ressurreição, e aí então ele escreve o seu evangelho, todo ele detalhado, porque ele enviou o seu evangelho a um homem por nome de Teófilo, a um homem que não era judeu, um homem que não era da crença, da cultura judaica. Então Lucas, automaticamente, ele envia esse livro com o seu nome, o Evangelho de Lucas, e logo após a sua continuação, o livro do Atos dos Apóstolos, para este homem chamado Teófilo, creio eu que como uma maneira de evangelizar, porque Lucas era esperto, Lucas era inteligente. Lucas ele quis detalhar, mas não é porque os outros colocaram mais, escreveram mais detalhes, que os outros deixam de ser menos inspirados, porque todos eles são bons, todos os evangelhos, se nós lermos todos, nós vamos ter uma visão ampla e completa da vida de Jesus. Mas Marcos, diferente dos outros evangelistas, Marcos é o evangelho menor que tem, com apenas 16 capítulos. Marcos é o menor evangelho dos 4 evangelhos que estão contidos na Bíblia Sagrada. Por que Marcos é o livro menor? Porque Marcos não se preocupou, como eu falei, vou ser repetitivo aqui para você gravar, ele não se preocupou com os detalhes. Marcos queria mostrar era Jesus agindo. Marcos, o Evangelho, ele é um livro de ação, não de ação dos filmes que você gosta de assistir, não. Marcos, ele se preocupou em mostrar somente as obras de Jesus. Jesus agindo, por isso que é conhecido pelos estudantes da Bíblia como o Evangelho de ação, porque mostra as ações de Jesus, não mostra detalhes como nos outros evangelhos, Mateus, como no evangelho de Lucas, que traz muitas histórias que os outros evangelistas não trouxeram, porque cada um tinha uma finalidade. Marcos queria mostrar as ações de Jesus. Neste capítulo que nós lemos, depois de Marcos dar a introdução rápida da sua obra e do motivo pelo qual ele estava escrevendo seu livro, a Bíblia vai dizer que ele prossegue falando um rápido relato do batismo e a tentação de Jesus, e logo após, quando Jesus retorna para a Galileia, ele encontra os seus primeiros discípulos, e depois de efetuar algumas curas, está inserido a história deste homem, que nós não sabemos o nome dele, apenas conhecemos como o leproso. Leproso era o título, era o apelido, era a nomenclatura que deram para este homem, que até hoje não sabemos o nome, mas a eternidade irá nos revelar.
esse homem chamado de leproso. Leproso por quê? Porque ele tinha uma enfermidade, tinha uma doença, que era uma espécie de situação na sua pele, que causava-lhe feridas profundas, até o mesmo de se tornar muitas vezes ao ponto de a própria pele apodrecer. E há relatos de estudiosos que muitos leprosos, eles, pelo fato da doença ser tão agravada, muitos perdiam a orelha, muitos perdiam os dedos dos pés, perdiam os narizes, porque era uma doença terrível que carcomia todo o seu corpo e as células da sua pele. Então era uma doença conhecida, e todos as que a tinham eram considerados como uma pessoa maldita. Então o leproso, é óbvio, e a lógica me obriga a entender dessa forma, que quem era leproso, irmãos, vivia a pior vida que alguém podia viver naquela época. Porque a saúde, irmão, se tu reclama do SUS, da tua cidade, da nossa cidade, você vai estudar, você vai ver que a medicina daquela época era muito pior, era precária, não existia tecnologia, não existia medicina como hoje nós a temos. Então, todos aqueles que possuíam esta enfermidade chamada de lepra, que não é uma enfermidade nova, que já existia já no tempo do povo, lá no Antigo Testamento, aonde nós vamos olhar nos livros do Pentateuco, os livros escritos por Moisés, nós vamos ver que existia uma série de ordenanças para todos aqueles que possuíssem essa doença chamada lepra, que deveriam ficar afastados. Ou seja, quem tinha lepra não podia estar no meio do convívio das pessoas. Quem tinha lepra, louvado seja o nome de Jesus, não podia viver dentro da cidade. Por quê? Porque Deus havia separado um povo. Então, dentro do povo de Deus não poderia haver lepra. Quem tinha lepra tinha que ser removido. Quem tinha lepra tinha que ser retirado. Louvado seja Deus. E nos livros do Pentateuco nós vamos olhar, vamos estudar e vamos ver que todos os que tinham lepra, então ficavam fora da cidade, ou fora do arraial, como você preferir. Não podia ficar com lepra dentro da cidade. A ordenança era que quem tinha lepra deveria ser feito um diagnóstico. Por quem? Pelo sacerdote. O sacerdote era o único que podia dar o diagnóstico, louvado seja Deus. O sacerdote era o único que poderia olhar, poderia ver e realmente ver se era lepra. Ele era quem decidia se ficaria do lado de fora ou se ele poderia continuar dentro da cidade. Esta era a ordenança. O sacerdote era o único qualificado para ver, para diagnosticar e para dar o seu parecer, e aí então levá-lo para fora da cidade, e ele haveria de cumprir um tempo determinado fora da cidade, fora das portas do arraial, para que aquela enfermidade não viesse a contaminar. Imagine você a vida de alguém que tinha lepra. Era uma vida pior que depressiva, era uma vida triste. É claro, e eu quero entender, na minha mente pregador, eu quero entender que aquele que possuía essa enfermidade chamada de lepra, é claro que muitas das vezes, meus irmãos, é claro que eles preferiam até estar morto, porque imagine você, um pai de família, ter que ser separado dos seus filhos, do convívio da sua esposa, do convívio dos seus parentes. Imagine você, uma mãe, que é muitas das vezes mais apegada ao filho, e o filho é mais apegado à mãe, louvado seja Deus. Imagine para uma mãe ficar longe do seu filho, uma mãe que houvesse ser diagnosticada com essa doença chamada lepra. Imagine você, um irmão, um parente, um filho, que viesse a ser diagnosticado, porque quem tinha lepra não podia ficar dentro da cidade. Quero que você grave bem isso. Nós vamos olhar, a Bíblia não nos registra, mas a história secular vai nos dizer que fora dos arraial, fora da cidade de Jerusalém, existia os locais chamados de leprosário. E esse leprosário era o local onde todos os leprosos deveriam ficar. Então o leproso só podia se misturar com leproso.
quem estava são só podia se misturar com quem era são. Quem era são não podia ter contato com o leproso. Por quê? Porque quem se aproximasse, tocasse, encostasse, trocasse a palavra, estivesse perto, corria o risco de também ser considerado pela população e pela religião que estava na época, poderia ser considerado como uma pessoa imunda. Louvado seja o nome de Jesus. Então era nesses leprosários que encontrávamos os leprosos, todos lá, jogados à margem da sociedade, sem esperança, sem expectativa, sem ter um sonho, sem ter, louvado seja Deus, um sonho de um amanhã, louvado, não tinha uma perspectiva de um futuro, porque a vida deles estava fadada a viver longe de quem amava, convivendo para o resto da vida com uma doença que até o presente momento não havia cura. Quero que você entenda, a enfermidade, a lepra, ela afastava a pessoa que a possuía dos seus entes queridos. A lepra era algo ruim para a vida daquele que a possuía. Louvado seja Deus. Só que quando eu olho para a história da Bíblia, eu vejo que quando um leproso, ele passasse por alguém, ele tinha que levantar a sua mão e gritar: imundo, imundo, imundo. Por quê? Porque ninguém era obrigado a saber que aquela pessoa tinha lepra. Mas aquela pessoa que tinha lepra era obrigada a avisar quem não tinha que ali estava passando o leproso, para que ela viesse a se afastar, para também não se contaminar. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que esse texto da Bíblia que nós lemos, lá no Evangelho de Mateus, está inserido logo depois das bem-aventuranças. É as bem-aventuranças, a Bíblia diz que Jesus, ele sobe ao monte e ele começa a falar o sermão das bem-aventuranças, ou beatitude, como você preferir. A Bíblia diz que depois que Jesus dá uma série de ensinamentos, depois que Jesus dá o sermão da montanha, o sermão da bem-aventurança, como nós conhecemos, a Bíblia diz que Jesus, ele desce o monte, e no descer o monte, entendo eu que esse monte ficava fora da cidade, com toda certeza. Por isso que há o encontro do leproso com Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que naquele momento ninguém sabia o que iria acontecer, até mesmo nem o leproso talvez sabia que aquilo ali poderia acontecer, mas ele tinha um encontro marcado com Jesus ao pé do monte. Louvado seja Deus, porque ao pé do monte Jesus estava descendo e ao pé do monte estava o leproso. Eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo lá no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, versículo 10, que diz que o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquele que se havia perdido. Para a sociedade, quem tinha lepra tinha que ficar do lado de fora. Para a sociedade daquela época, aquele que tinha doença, para a religião, para a sociedade, era uma pessoa imunda, era uma pessoa que deveria ser rejeitada, a menos que tivesse curado. Louvado seja Deus. Nada diferente nos dias de hoje, né? Às vezes, muitas das pessoas acham que por questão aqui dentro devem rejeitar quem está lá fora, e é o contrário. Aquele que está aqui dentro deve agradecer a Deus porque está aqui dentro, mas não deve esquecer daqueles que estão lá fora, que estão com lepra, mas que também precisam de Jesus. E eu quero crer que Jesus também tem um encontro marcado para esses leprosos, e Jesus vai cruzar o caminho deles. Louvado seja Deus. E eu e você podemos ser um canal para trazer as pessoas que estão afastadas, estão rejeitadas, para ter esse encontro com Jesus, assim como esse homem leproso também esteve. O homem leproso não podia entrar na cidade. O homem leproso era rejeitado pela sociedade. O homem leproso era rejeitado pela religião. Só que ele não podia entrar na cidade, mas Jesus podia sair da cidade. Louvado seja Deus. Então, quando Jesus sai da cidade, desce o monte, ele se encontra com aquele homem leproso. E a Bíblia diz, meus irmãos, e a história é tão bonita, que quando Jesus, ele se aproxima, o leproso, melhor dizendo, se aproxima de Jesus, ele se coloca de joelho. Repita comigo, ele se coloca de joelho. E se colocar de joelho, irmãos, representa um sinal de humilhação. Porque todo aquele que quer ser sarado, quer ser curado, primeiro tem que se dobrar. Se não se dobra, se não se curva, se não se humilha, não há cura da parte de Deus para a sua vida. Se nós queremos que haja alguma
mudança na nossa vida, no nosso eu, na nossa vida espiritual, na nossa vida física, psicológica, emocional, nós devemos primeiro se dobrar diante daquele que pode resolver o meu e o teu problema. O que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que ninguém de crista grande, nariz empinado, cabeça erguida, louvado seja Deus, vai conseguir receber algo da parte de Deus, porque Deus, Ele não faz, Ele não opera em quem se acha grande, Ele só opera naquele que reconhece que é pequeno, que precisa dele. Então, para nós obtermos algo da parte de Deus, é preciso que haja, louvado seja Deus, uma humilhação da nossa parte. Está pegando aí, irmão? Está pegando aí? Anota aí o que Deus está falando aqui. Para receber algo da parte de Deus, é preciso que nós venha se dobrar diante de Deus. Por quê? Porque é eu e você que precisamos. Jesus não precisa. Aleluia. Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus não precisa. Jesus não vai se dobrar para mim e para você. Deus não vai se curvar para mim e para você. É eu e você que sabemos que necessitamos dele, precisamos dele. Então é eu e você que temos que nos dobrar. Por quê? Porque é nós que precisamos dele. Quem precisa se dobra, quem precisa se ajoelha, quem precisa reconhece que Jesus é maior e só dele é que vem a minha e a tua solução para os nossos problemas. Louvado seja o nome de Jesus. O leproso, ele se dobra. Ele se coloca de joelho em sinal de humilhação, porque sem humilhação nós não vamos receber nada. Sem humilhação nós não vamos receber nada da parte de Deus, não vamos receber a cura, não vamos ter o coração transformado, não vamos ter a vida transformada, porque precisamos nos dobrar diante de Deus. O texto é claro dizendo que ele se dobrou, se colocou de joelhos diante de Jesus, rogando, pedindo, demonstrando a necessidade que ele tinha de Jesus operar na vida dele. Então a primeira coisa que ele fez certo, que foi se dobrar, você reconhecer que ele precisava algo de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, a Bíblia segue o texto dizendo que ele chega, se aproxima, se dobra, fez tudo bonitinho, certinho, só que ele chega diante de Jesus e ele vai dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Pastor, aonde está o erro aí? Essa frase, se o Senhor quiser, aqui ele está colocando uma impossibilidade. Porque Jesus, a vontade de Deus é que todo mundo seja curado. Sim ou não? A vontade de Jesus é que todo mundo seja sarado. Sim ou não? Sim. A vontade de Jesus é que todo mundo seja aceito, seja alcançado. Aqui ele começou certo, se dobrou diante de Deus, se dobrou diante de Cristo. Só que, porém, ele vai aqui com essa frase: se quiseres, se o Senhor quiser. Ele está colocando uma dificuldade, está colocando uma obstrução, ele está colocando uma desculpa. Ele está aqui querendo dizer: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode operar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o milagre. Ele estava ali colocando uma impossibilidade. Se ele estava diante de Jesus, ele tinha que ter a certeza que Jesus poderia, que Jesus faria o milagre acontecer. O que eu quero que tu entenda, ele se dobra diante de Jesus e ele diz: se o Senhor puder, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Aí Jesus, olhando para ele, se moveu. O texto diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, estendeu a mão e tocou nele e disse: eu quero, seja limpo. Aleluia. O que eu quero dizer para você, nós, é que não importa. Muitas das vezes eu e você colocamos dúvidas: será que Jesus quer isso de mim? Será que Jesus pode fazer isso para mim? Será? Sendo que Jesus está do outro lado dizendo: eu quero, eu posso, eu faço. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que serve para mim também: não coloca impossibilidade. Jesus
Ele quer fazer. Aleluia. Jesus, Ele quer operar. Jesus, Ele quer resolver. Então não coloque impossibilidade. Venha, se aproxima apenas crendo que Jesus fará na tua vida. Louvado seja Deus. Porque se eu e você vamos falar uma linguagem de fora, se eu e você nos trombamos com Jesus, nos encontramos com Jesus, certo é que algo o Senhor irá fazer acontecer na minha vida. Jesus olha para ele e diz: eu quero. Seja limpo. Repita comigo, diga: seja limpo. Seja limpo. Qual era a dificuldade do leproso? Era a enfermidade que o afastava de todo mundo. Era a lepra que fazia com que ele viesse a se afastar dos amigos, dos familiares. Não podia ir no culto, porque ele estava leproso, não podia chegar perto de ninguém. Ele era uma pessoa isolada. A sociedade o isolou, a religião o isolou, mas Jesus veio para trazer ele de volta. Porque é isso que a sociedade faz. A sociedade, ela olha, recrimina, critica e descarta. A religião, muitas vezes, meus irmãos, isso vale para nós. A religião do século 21, ela olha, critica e descarta. Só que Jesus está dizendo: eu não descarto ninguém. Eu não deixo ninguém para trás. O homem pode olhar e deixar de lado. A sociedade pode olhar e dizer: não dá mais. Mas quando todo mundo diz que não dá mais, aí é que eu chego para dizer: eu vim para trazer de volta. Eu vim para reconstruir. Eu vim para buscar, para salvar aquele que se havia perdido. Louvado seja Deus. O que eu acho bonito é que a sociedade descartou. A sociedade descartou. A religião afastou. Ninguém podia chegar perto, metros perto, e não podia chegar. Só que Jesus, vou te fazer uma pergunta: Jesus sabia que ele era leproso? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você está com dúvida? Sim ou não? Sim. É claro que sabia. Só que a sociedade dizia que tinha que ficar morando fora da cidade. A religião disse que não podia encostar porque virava imundo, tinha que ficar 7 dias fora do arraial, fora da cidade. Depois dos 7 dias tinha que se lavar, e depois de se lavar tinha que ir lá conversar com o sacerdote. Aí o sacerdote ia ou não autorizar para entrar. Se o sacerdote autorizasse, a pessoa que era considerada imundo podia entrar e voltar para a família de novo, senão ficava lá mais um tempo de molho. Enquanto a sociedade descartou, enquanto a religião jogou de lado, disse que era imundo, Jesus foi lá e tocou nele. Aleluia. Porque aquilo que a sociedade não quer, aquilo que a religião não quer fazer, Jesus faz. Aleluia. Ninguém podia chegar perto, Jesus vai lá e toca. Na ótica humana, irmão, se fosse um sacerdote qualquer, eu falo, se fosse um sacerdote qualquer, mas não era qualquer, era Jesus. Se fosse um sacerdote qualquer, ele não poderia voltar para dentro da cidade, mas já teria que ficar ali fora da cidade, excluído por 7 dias, como eu falei para você. Depois tomar banho e daí poder entrar. Só que Jesus, ele foi lá e tocou no homem. Ele encostou pela religião. Jesus já estava excluído, já devia ficar lá do lado de fora. Pela sociedade, Jesus já não podia entrar mais dentro da cidade. Por quê? Porque quem encostasse em uma pessoa que era imunda, era considerada imunda. Pela lógica humana, Jesus, pela ótica da religião, pela ótica da sociedade, Jesus estava imundo. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele vai e toca. Jesus não curou o homem para tocar nele. Jesus tocou no homem para curar ele. Se fosse a religião, ia esperar ele se curar para poder se aproximar. Jesus não. Jesus, ele foi lá, se aproximou, tocou e trouxe ele de volta para dentro da cidade. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando Jesus toca, a lepra desaparece. Jesus não esperou a lepra desaparecer para encostar, Jesus tocou. E quando Jesus tocou, a lepra foi embora. Louvado seja Deus.
Porque a religião descarta, a sociedade descarta com lepra e tudo, mas Jesus vai lá, pega, encosta, tira a lepra, porque enquanto os outros empurram, descartam, isolam, Jesus veio para trazer de volta. Jesus veio para trazer para dentro, louvado seja Deus. O que eu quero que você entenda aqui, o homem, ele se dobrou, se ajoelhou leproso, mas quando se levantou curado. Louvado seja Deus, porque todo aquele que se dobra leproso diante de Cristo, ele vai se levantar curado para uma nova vida, para uma nova etapa na presença de Deus. Não importa aquilo que você está passando, aquilo que aconteceu com você, o que importa é você procurar no lugar certo. Onde é? É nos pés de Cristo, é nos pés de Jesus, porque não há leproso que não se aproxime de Cristo, que a lepra não tenha que bater em retirada, porque todo aquele que é imundo aos olhos do homem, louvado seja Deus, às vezes fica meio assim de vir para a igreja. Eu não vou para a igreja porque eu preciso me limpar primeiro. Quem pensa assim nunca vai vir para os caminhos do Senhor. É a mesma coisa você estar doente e você se curar em casa para depois ir no médico. Não existe, irmão. Primeiro tu vai no médico, toma remédio, para daí você ficar curado. Louvado seja Deus. Pastor, o que quer dizer? Quer dizer que primeiro tem que vir para Jesus, tomar o remédio que Jesus vai dar, para daí ser curado. Tem gente que não vem para Cristo porque não, primeiro eu vou me limpar para depois eu ir para a igreja. Não, irmão, vem sujo do jeito que está, vem do jeito que você está, vem leproso, vem imundo, mas toca em Jesus, porque o segredo é deixar Jesus tocar, é se ajoelhar. Eu quero dizer nessa noite que talvez você entrou aqui enfermo, doente, com problema, com situações difíceis. O segredo é se ajoelhar diante de Jesus, porque quem se ajoelha leproso se levanta curado. Quem se humilha diante de Deus, o Senhor o coloca de pé. Aleluia. A sociedade descarta, Jesus te levanta. A sociedade deixa à margem da sociedade, isolado. A religião afasta, mas Jesus veio para levantar quem está caído, para colocar de pé. Deixa eu te dizer uma coisa a mais: não há lepra para Jesus que Jesus não possa curar. Deixa eu desmistificar isso aqui e melhorar para você entender. Não há problema, não há situação impossível, não há situação difícil que Cristo não possa entrar com providência. Pastor, o problema não é comigo, é com alguém da minha família. Você está no lugar certo, porque Jesus está aqui nessa noite. Jesus quer ter um encontro contigo. Te coloca na presença dele e ele vai resolver a lepra que tenta te afastar de Deus. Aleluia, Jesus. Verdade, Deus. Aleluia. E eu vou te provar que Jesus mandou ele, trouxe ele para o convívio das pessoas. Como é que o texto termina? Jesus, ele foi a pessoa mais obediente dessa terra. Nessa terra não houve ninguém mais obediente que Jesus. Jesus, ele obedeceu a Deus, ele veio. A Bíblia diz, pela boca do apóstolo Paulo, pela sua carta de Filipenses, dizendo que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi obediente. Jesus obedecia o seu Pai, Jesus obedecia a lei de cima, mas Jesus nunca descartou a lei de baixo. Jesus cumpriu a lei da sociedade. Sim, cobraram o imposto dele. O que ele fez? Mandou irem buscar um peixe no lago. Quando pegaram o peixe, cortaram o peixe, tinha uma moeda dentro. Ele vai lá e paga o meu imposto e o teu. Jesus cumpriu a lei da sociedade.
Quando foi tentado no templo, disseram: é lícito pagar imposto para César? Aí Jesus pega uma moeda e diz: o que tem desenhado essa moeda aí? Ah, é a cara do César, é de César. Daí Jesus vai lá e dá no meio da cara dele e diz assim: então dá para César o que é de César, mas não esqueça de seguir aquilo que é de Deus. Dá a César o que é de César, mas deixe o que é para Deus, você devolve para Deus. Jesus cumpriu a lei, Jesus seguia, ele era obediente, seguia a lei da sociedade, seguia a lei de Deus. Jesus nunca quebrou o princípio. Jesus respeitava até a hierarquia eclesiástica. Eu vou te provar agora. Primeiro que quando para Jesus começar o ministério dele, Jesus teve pastor. Sério? Quem foi que batizou Jesus? Quem foi que batizou Jesus? João Batista. João Batista, de certa forma, foi pastor de Jesus. Por quê? Porque foi através do batismo de João que João liberou o ministério de Jesus. Jesus era obediente à hierarquia eclesiástica. Ele não começou por aí, né? Como muitos fazem, né? Hoje em dia, né? Se consagram eles mesmos. Viram presidente e por aí vai. Jesus não saiu por aí, não. Jesus sabia o tempo dele. Ele precisava que o ministério dele fosse liberado. Ele respeitava, ele obedecia. Jesus foi o maior exemplo de obediência. Sabe por que Jesus liberou? Sabe como é que eu sei que esse leproso voltou para sua casa? Voltou para sua família? Jesus curou ele, sim ou não? Curou. Ele se ajoelhou leproso, se levantou, curado. Que é isso que Jesus faz. A gente chega quebrado, chega moído, chega destroçado, chega leproso. E Jesus nos levanta cheio da presença dele. Aleluia. Jesus olha para o leproso e diz assim: não diga isso para ninguém. Jesus podia dizer: vai, que a tua fé te curou. Não é assim? Vai, volta para a tua família. Jesus diz assim: vai lá no teu pastor. Quem era o pastor dele? Quem era o pastor da nação? O sacerdote. Vai lá no sacerdote e manda ele ver como é que você está. Manda ele te examinar. E daí você vai lá, não vai só ir por aí, vai lá e deixa uma oferta lá para a igreja também. Vai lá no teu sacerdote, deixa a oferta lá, e é ele que vai te liberar. Jesus obedecia a risca. Mas como eu sei que o leproso voltou para o seio da sua família, onde é que o sacerdote ficava? O sacerdote ficava fora do arraial? Sim ou não? Sim ou não? Não. O sacerdote ficava onde? Dentro da cidade. Jesus disse para ele: agora tu pode voltar para a tua vida. Depois que você teve um encontro comigo, agora tu vai mostrar para a sociedade que aquilo que ela descartou, você vai mostrar para a religião que aquilo que ela isolou você, eu vim para te colocar de volta no projeto, no caminho. E é isso que Jesus faz. Jesus pega quem está fora, coloca dentro. Jesus pega quem está jogado, coloca de pé, dá um banho de misericórdia. E é isso que Ele quer fazer na minha casa, na tua casa, na minha família, na tua família. Basta eu e você termos um encontro com Ele. Te coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. No som desse fundo musical, nós vamos estar fazendo uma oração. Talvez você venha nesse culto de oração, nesse círculo de oração. Você vem orando, você vem pedindo, você vem buscando. Você vem pedindo por: pastor, eu estou aqui, mas eu tenho alguém que não está aqui, que eu queria que estivesse aqui. Então você vai colocar ele na presença de Deus. Talvez você não está leproso, mas conhece alguém que está leproso. E nessa noite você vai colocar diante de Jesus aquele que levanta quem está caído, aquele que não olha para o tamanho da enfermidade, que não olha para a roupa, que não olha para a situação que está, aquele que não olha para o tamanho da lepra, mas que tem prazer em ajudar
aquele que se prostra diante dele. A Bíblia diz, louvado seja Deus, Jesus falando lá no Evangelho de Lucas, lá no Evangelho de João, dizendo: todos os que o meu Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não descarta ninguém. Eu quero profetizar nessa noite: a tua oração está sendo ouvida. Louvado seja, não é em vão você estar aqui orando, não é em vão o pedido de oração que você faz todo culto, não é em vão o teu clamor. Talvez a pessoa que você conheça esteja leprosa, esteja no mundo, esteja pecando, mas Jesus, Ele é poderoso para ir lá e buscar, para que Ele venha operar um grande milagre. Só quem acredita, põe a mão no teu coração. Eu quero orar contigo nessa noite. Senhor meu Deus, eu quero apresentar, Pai, diante de Ti, Senhor, a vida dos Teus filhos que aqui estão. A Tua palavra foi pregada, Senhor, nada mais precisa ser dito. O Teu Espírito Santo, Pai, eu sei que vai se encarregar de falar em particular com cada um. Senhor, eu venho pedir que o Senhor venha operar o Teu milagre, venha manifestar a Tua poderosa, a Tua misericórdia, a Tua graça infinita. Senhor, talvez os Teus filhos estão aqui, Pai, estão clamando, estão orando por algum familiar, por algum filho, por algum ente querido. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a oração dos Teus filhos. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti cada pedido de oração que é aqui feito. Senhor amado, se porventura for alguma enfermidade física, eu quero pedir que o Senhor venha agir. Eu quero pedir que o Senhor venha entrar, Pai querido, com providência. Senhor, se for, Senhor, enfermidade na alma, que o Senhor venha curar. Se for, Pai querido, psicológico, que o Senhor venha entrar com providência, quebrando com todas as mazelas, repreendendo com todo ataque do inferno, com toda a retaliação do diabo, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu quero profetizar, Senhor, como ministro de Cristo, quero profetizar a cura das enfermidades, quero profetizar, Senhor, a cura, Senhor amado, de toda a enfermidade física, de toda a depressão, de toda a tristeza, de toda a ansiedade, que todo mal bata em retirada, e que o Senhor venha fazer o milagre acontecer para a glória do Teu nome santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai operando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, enquanto oramos aqui, vai visitando a família de cada um que aqui está. Eu sei, Pai querido, que a nossa oração, Pai, ela tem poder à distância. Eu sei que enquanto oramos aqui, tocamos o seu coração além do céu. Enquanto estamos orando aqui, a nossa oração, Senhor, está fazendo efeito do outro lado do Rio Grande do Sul, na outra cidade, no outro bairro. Senhor, eu sei que a oração, Pai querido, que está sendo dirigida aqui, ela tem um alvo que é chegar ao céu. E aí no céu, Pai, que o Senhor venha se encarregar de operar o milagre, de agir o impossível, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai operando o Senhor. Em nome de Jesus, vai visitando o Senhor. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, por tudo. Fica conosco, Pai, opera o Teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode dar um abraço no teu irmão?